Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos a nossa convidada de hoje. Cuidar de você e de sua família continua sendo nosso melhor plano. Um convênio que tornou-se referência regional em qualidade e humanização. Pronto atendimento 24 horas, farmácia própria, odontologia, reabilitação, entretenimento e um corpo clínico de excelência. Um novo estilo de vida, proteção e tranquilidade a serviço do seu bem-estar. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. O Alto Posto Berrantão está em festa. Aniversário 15 anos Berrantão. 15 prêmios toda semana. Tanques cheios, troca de óleo, banho de espuma, créditos na conveniência e muito mais. Abasteça e concorra. 15 anos do Alto Posto Berrantão. Participe. Aqui quem ganha é você. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606, atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa uma jovem advogada, apenas com 10 anos de militância na comarca de Barretos, e já se tornou uma líder da classe. Foi eleita recentemente presidente da 7ª subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Letícia de Oliveira Catani, essa jovem advogada, é a nossa convidada de hoje. Vamos abordar muitos assuntos, o que ela entende, o que ela pensa sobre a OAB de Barretos, o trabalho que uma OAB pode prestar à sua classe e também à comunidade, e também diversos outros assuntos interessantes, focalizados pela mídia. Doutora Letícia de Oliveira Catani, prazer muito grande recebê-la no programa de hoje. Prazer é todo meu, uma saudação a todos os telespectadores, uma honra imensa participar de um programa desse relevo. Obrigado. Com um colega de trabalho, né, Dr. Luiz, um advogado também muito respeitado na nossa classe. Obrigado. É uma honra muito grande estar aqui. A honra é toda nossa, Letícia. Vamos então abordar esses assuntos todos durante o programa de hoje, mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida. Você é barretense, Letícia? Barretense, eu nasci aqui em Barretos. Eu estive fora só o período da faculdade, né, que nesse período, quando eu completei 17 anos, a minha família se mudou daqui por causa do trabalho do meu pai e eu aproveitei e fiz faculdade em Araçatuba. Então vocês mudaram para Araçatuba, né? Sim, com 17 anos eu mudei daqui. Mas antes de chegar em Araçatuba, vamos saber, o curso primário você fez onde aqui em Barretos? Eu fiz no Almeida Pinto. No Almeida Pinto? Eu morava ali pertinho, fiz ali. Ali na Praça da Bandeira, ali, né? Isso. Você lembra algum professor do primário que você tem muito carinho? Quem me alfabetizou foi a professora Cleusa. Eu lembro até hoje dela com muito carinho. E depois do ginásio, onde é que você fez?
Eu fiz um pouco, eu fiz no Antônio Olímpio e outro eu terminei no Estadão. Sei. Você terminou no Estadão. Depois do Estadão, você fez colegial ali no Estadão mesmo? Isso, eu fiz ali no Estadão. No colegial. Finalzinho do estado, que eu estava terminando o terceiro colegial, nós mudamos de Barretos. Eu terminei os estudos fora. Então, a faculdade de Direito você fez em Araçatuba. Em Araçatuba mesmo? Isso. Terra quente, Araçatuba, né? Bastante. Cidade, bastante. Eu não sei, acho que mais quente do que Barretos, né? Olha, empata. Empata, são né? terras muito quentes, né? Aqui e lá é bem quente. E você já teve essa vocação, já tinha essa vocação para fazer o curso de Direito? Como é que você escolheu isso? Então, na realidade, eu sempre gostei muito de leitura e escrita. E a minha primeira opção sempre foi jornalismo. Sei. Eu sempre tive essa paixão. Você sempre gostou de escrever, né? Sempre. E aonde eu estava, o curso de jornalismo ele ficava um pouco longe. E eu pensei um pouco e percebi que o direito também me abria uma série de opções, né? Concurso, Lógico. enfim. Eu acho que o curso de Direito hoje é um dos mais importantes, Sim. inclusive para o estudante, porque abre um leque muito grande de concurso, né? Sim. Você pode prestar concurso no Brasil todo, para um mundo de coisas. É juiz federal, juiz estadual, delegado da Polícia Federal, Bastante. agente disso, agente... Quer dizer, é muito grande o leque, né, Letícia? Exatamente. Na realidade, eu acho que o curso de Direito, ele abre a sua mente para uma série de questões. Né? Existe a Letícia antes do curso de Direito e a Letícia depois. Depois. No segundo ano, eu me apaixonei completamente pelo curso e eu já sabia que eu queria ser advogada. Sei. E você acabou o curso lá em Araçatuba mesmo e já voltaram para Barretos, não? Ou você chegou a advogar lá em Não. A minha família ficou por lá. Ficou por lá? Ficou por lá e eu retornei a Barretos para fazer curso e para começar a estagiar. Sei. Eu fiquei na casa de uma tia, minha tia Célia. Minha madrinha. Sei. E Então, aí eu fiquei... Então vocês mudaram para Araçatuba, mas deixaram uns parentes aqui em Barretos? Sim, tem parentes sim. aqui? Eu nasci aqui, a família é toda daqui. A família do meu pai é de Colina, então sei. todos daqui, né? Começou a advogar e tal, e foi se apaixonando cada vez mais pela... E o que você acha dos cursos de Direito hoje no Brasil? Você acha que estão muita faculdade? Qual a sua visão dos cursos de Direito hoje no país? Eu acho que a OAB deveria ser um pouco mais cuidadosa em relação a isso. Existem muitos cursos que não são tão qualificados, né? Barretos, felizmente, nós temos 2 cursos de excelência que aprovam muito nos exames de ordem. Nós não temos esse problema, mas no geral eu acho que não deveria ter tanto curso. Tanto curso, né? Sim, deveríamos ser mais seletivos em relação a isso. Você então é a favor do exame da OAB, né? Sim. É importante isso. Né? É uma avaliação mínima do profissional que vai entrar no mercado, né? É uma avaliação mínima, então eu acho extremamente necessário. Porque até as outras graduações também, né? Os outros cursos também já estão começando. A própria medicina hoje já está fazendo o exame não... Quer dizer, não aprovam e nem desaprovam, mas pelo menos é um critério que eles estão adotando, né? A pessoa não precisa ser aprovada para pegar o CRM na medicina, mas fica muito feio, né, para o médico que não passa no exame desse, né? Deveria, né? Todos se submeterem, né? A gente coloca a vida na mão de um advogado, os seus bens, o seu patrimônio, ele necessita a sua liberdade, a sua liberdade. Deveria ter um mínimo de conhecimento e mesmo as outras profissões, né? Que também o engenheiro, enfim, o próprio médico, você coloca literalmente a sua vida na mão dele, né? Como você vê a atuação da classe dos advogados em Barretos? É uma classe unida? Como é que é o trabalho no fórum, o relacionamento com juízes, promotores? Como é que você faz uma leitura do trabalho da classe em Barretos e principalmente do relacionamento deles com juízes e promotores? Olha, a leitura geral que eu faço é que existe a urbanidade entre nós, nós não temos maiores problemas, enfim, com juízes, promotores, cartorários, até mesmo nas delegacias, eu acho que não existe tanto problema. Mas por ser uma classe muito numerosa, né, Barretos tem 900 profissionais. Já está com 900 profissionais? A 7ª subseção, sim, incluindo Colina, Jaborandi e Colômbia, né? E então nós já temos 900 advogados.
Grande parte desse número são jovens que acabaram de ingressar na profissão, pegaram as suas carteiras agora e ingressaram na profissão. Então a classe não que seja desunida, né? Mas esse jovem não necessariamente advoga. Ele fica em casa, às vezes, estudando para concurso. Sim, sim. E, enfim, é um pouco complicado levá-lo para a OAB para assistir uma palestra, por exemplo, certo, um curso. Certo. E também reuniões sociais, assim, você vê, entre médicos, você vê 5 ou 6 médicos numa mesa de um restaurante, se confraternizando, o que você não vê muito isso na classe dos advogados, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se é porque são jovens ainda. Antigamente, quando eu comecei, ainda existia essa união, né? A própria OAB tinha muitas festas, muitas reuniões sociais, e os advogados realmente participavam da OAB. Hoje você vê uma festa na OAB, muitos dos advogados mais antigos acabam não comparecendo também. Parece que não há uma união, né? E de há muito tempo nós estamos assistindo isso. Não é culpa do presidente, não é culpa de ninguém. Sei lá, falta alguém levá-los, não sei como poderia uni-los de novo, né, Letícia? Nós primamos agora nessa gestão que se finda, né? Pelos encontros. Então, todo dia do advogado, que é em agosto, nós fazemos uma queima do alho, uma reuniãozinha com os advogados. É claro que não vai nem 10% da quantidade de advogados inscritos. Mas é aquela história da água mole e pedra dura, né? A gente insiste. Não, tem que fazer. Tem que colocar a festa ali. Você tem que colocar o remédio na prateleira, né? Exatamente. Usa quem precisa, ou usa quem acha necessário. Letícia, você participou dessa última gestão da OAB, né, com o Dr. Gerson na presidência, então você já tem uma visão do seu trabalho que você vai enfrentar a partir do ano que vem, que vai ser a sua posse na OAB. Como é que você vê o trabalho da OAB? Como é que você viu nos últimos 3 anos, né, o trabalho que você atualmente é vice-presidente, com o Dr. Gerson, como é que você viu esse trabalho da OAB em Barretos? A OAB, você tem que se doar a ela, em primeiro lugar. Você tem que ter um tempo disponível para ser diretor. Às vezes as pessoas perguntam, o que precisa para ser um diretor da OAB? Tempo. Tempo, né? Tempo, dedicação, você tem que ter carinho pela sua profissão. Porque não é um trabalho remunerado, né? É bom falar isso para as pessoas. E um certo grau de seriedade também, de hombridade. Exatamente. E a minha leitura que eu faço da OAB é que a gente precisa persistir. Há muito que se fazer. É uma classe numerosa, muito se fez, né? Com os poucos recursos que temos. Não temos um orçamento para poder utilizar aqui na cidade, na subseção. Tudo tem que pedir para São Paulo, é impressionante. Até o que se arrecada em Barretos, de xerox, de fotocópias, vai para São Paulo, é impressionante isso, né? Vai. Nós temos sempre que nos reportar a nossa seccional, né? E, enfim, não preciso ter uma independência, né? Necessário. Esse problema, eu acho que é geral da política, né? Os superiores querem ter as OAB na mão, né? Os presidentes na mão para quando for uma eleição, né? Exatamente. É impressionante isso. Por enquanto é estatutário, né? A gente precisa mudar essa situação para a gente poder ter um pouco mais de autonomia aqui, né? Para poder fazer mais coisas para o advogado. Lógico. E o que a OAB fez nesses últimos 3 anos de importante para a nossa comunidade? O que a sua diretoria realizou, assim, em prol da própria classe também? Consequentemente, em prol da comunidade, né? Certo. Nós tínhamos um trabalho muito forte com assistência judiciária gratuita antes de chegar à Defensoria Pública. A Defensoria Pública atrapalhou muito esse trabalho da OAB, tirou muito o trabalho dos advogados novos, principalmente, né? Assistência judiciária. Na realidade, a Defensoria Pública, ela é a regra, né? Ela não é a exceção. Lógico, porque é constitucional ter uma Defensoria Pública, né? Assim, o trabalho da OAB é um trabalho de suporte, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, a Defensoria ia chegar. Eu acho que não necessariamente a Defensoria Pública, mas é preciso fazer uma conscientização desse jovem advogado de que ele precisa aplicar a tabela de honorários, ele precisa seguir à risca tudo que prevê o nosso estatuto
Por quê? Cobrança de consulta, não fazer da advocacia mercado de peixe, né? E se ele conseguir aplicar essa tabela de honorários, eu acho que supra essa questão da assistência, da Defensoria Pública. Até mesmo porque a Defensoria Pública, ela atende pessoas de baixa renda, né? Uma gama, eles são bem rigorosos com a triagem e sobra uma quantidade considerável de potenciais clientes no mercado, né? Então, esse colega advogado, ele tem que aprender literalmente aprender a trabalhar, para poder chamar esse cliente. O importante para o advogado, eu acho que a OAB deve se bater muito, é o problema da consulta, né? Para evitar aquele vai e vem, né? Procura um aqui, procura outro lá, porque não pagando consulta é muito fácil, né? Exatamente. Vai no seu escritório, faz uma consulta e acha muitas vezes seu preço caro, mas dentro da tabela de honorários, aí vai para outro advogado e vai para quer dizer, acaba fazendo piruando demais da conta e atrapalhando. Doutor Luiz, até inclusive o seu programa, ele não é tão assim, só para os advogados, lógico, atinge uma gama muito grande de munícipes. E é bom falar que às vezes a gente tem aquela visão do advogado como mercenário, né? Que tudo gira em torno do dinheiro. Tem nada disso. A advocacia de primeiro mundo, ela é preventiva. E às vezes compensa você pagar a consulta para um advogado e para ele diminuir um prejuízo muito grande que você vai ter lá no futuro, né? Do que você ficar entra num escritório, entra no outro, vai pechinchando honorários, e isso é péssimo. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso no próximo bloco. Vamos abrir o primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos hoje apresentando a advogada doutora Letícia de Oliveira Catani, que foi eleita recentemente presidente da 7ª subseção da OAB em Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Letícia de Oliveira Catani, que foi eleita presidente da 7ª subseção da OAB em Barretos. É isso, é a valorização, como você estava dizendo no bloco anterior, né? A advocacia tem que ser preventiva, né? Não adianta depois do estouro, né? A pessoa procurar um advogado, que é muito mais complicado, muito mais difícil. Você pagando uma consulta, muitas vezes, um contrato que você vai fazer, a compra de um imóvel, a compra de um veículo, uma série de situações que você pode prevenir um dano maior no futuro, né? Se você não for alertado para isso, né, doutora? Exatamente. Você acaba evitando um prejuízo maior para a sua vida, né? E é uma advocacia, infelizmente, é uma advocacia de primeiro mundo, mas nós deveríamos estimulá-la mais aqui no nosso país. Né? Não é a mentalidade que temos, não somos treinados na faculdade para desenvolver esse tipo de advocacia, mas é necessário, né? O advogado, ele é treinado na faculdade muitas vezes para demandar, né? Para propor ação na justiça. Exatamente. O que é um erro de cara. Por exemplo, hoje a conciliação está pegando muito no país, né? No Poder Judiciário, conciliação é uma tendência muito grande. E muitos advogados têm prevenção com respeito à conciliação, achando que não vai ganhar um honorário, o que não é correto, né, Letícia? Sim. Eu acho que a conciliação é muito importante, você não acha? Eu acho que é uma ferramenta importantíssima para o advogado. Eu milito muito na área de família. É minha especialização, eu adoro a área de família. Sim. E eu percebo o quanto é importante a conciliação nesse tipo de área. Né? Demandas longas que só atrapalha, né? Só atrapalha, desgasta as partes, tornam as partes muito inimigas, né? Fomenta a inimizade, a desavença. Principalmente quando tem herança, quando tem dinheiro no meio, né? Principalmente dinheiro, né? E também problema de casal, né? Uma conciliação é sempre importante. Você vê que numa sentença final, transitada em julgado, você vê mesmo que existe uma justiça na própria sentença, mas as partes ficam desgastadas. As partes acabam ficando inimigas e acabam também olhando o advogado de maneira torta, né? Virando o nariz para o advogado. Portanto, a conciliação. E aqui em Barretos, como é que está o problema da conciliação? Você acha que o Poder Judiciário em Barretos está enfrentando bem isso? Olha, a única ressalva que a OAB Barretos tem
em relação às conciliações é a questão do Sejusc, de alguns procedimentos serem feitos sem a presença do advogado. Isso nós estamos batendo de frente. Eles estão fazendo sem a presença? Algumas, os chamados pré-processuais. Né, se a parte for lá fazer uma reclamação, eles tentam uma conciliação, às vezes sem a presença do advogado, o que nós repudiamos de forma veemente. Porque está na Constituição que o advogado é imprescindível na administração da justiça. Né? E às vezes por uma bobeira, você vai lá para economizar. Eu não vou contratar um advogado, vou lá para economizar. E eu já peguei sentenças que, infelizmente, né, as partes acabaram acordando uma partilha de bens, por exemplo, totalmente desproporcional. Né? Eu vou até, claro que eu não posso citar nomes, mas uma parte ficou com uma casa e a outra com uma moto. Olha a diferença, né? Enfim, e depois aí a gente tem que tentar arrumar isso com uma outra ação, com uma nova ação, quer dizer, não é prejuízo, né? É prejuízo total, né? Não quis pagar uma consulta, uma ida ao fórum, acaba levando um prejuízo que não tem tamanho, né? Então, em relação a questões do Sejusc, a única ressalva é essa, nós batemos sempre na tecla de que o advogado tem que estar presente em todas as audiências, em todos os procedimentos, acompanhando o seu cliente. E qual é o trabalho hoje da Defensoria Pública? Quais são os processos hoje que não vão mais para a mão do advogado na assistência judiciária, e sim processos que vão para a Defensoria Pública? Estão na Defensoria Pública as ações de família, todas as ações de família. Todas as ações de família. Todas as ações de família, os mandados de segurança, que pede os remédios, as internações, né? Ficou pouca coisa para nós, né? Pouca coisa? As possessórias, agora fica com os advogados. E a área criminal, como é que está? Criminal, a primeira vara criminal parece que é toda agora já cuidada com o defensor público, já não temos mais acesso a nenhum processo lá. Na primeira vara criminal? Na primeira vara criminal e na segunda eu acho que ainda não está totalmente implantado, mas na primeira sim. Tribunal do Júri, como é que está? O júri nós ainda é do advogado. Do advogado sim, ainda, né? Dos defensores não. Eu não quero enfrentar essa barra, né? Não, e é bem complicado. É bem complicado, é bem complicado. É um processo muito complicado, né? Sei. O antes do júri, né? Fase de pronúncia em pronúncia. E também enfrentar um júri não é um trabalho para amador, né? Realmente não é não. Quais foram os trabalhos que a OAB fez em Barretos na sua gestão aqui, Dr. Gerson? Olha, trabalhamos bastante, doutor Luiz. Foram, assim, está acabando, mas foram 3 anos, assim, de muita luta. Né? A nossa casa do advogado, com a ajuda do nosso presidente seccional, recebeu várias melhorias, reformas, de pintura a, enfim, quadra. Agora nós estamos encerrando a construção da quadra, né? A reforma da quadra. Reforma da quadra. E, enfim, nós fizemos um trabalho muito grande lá. Começou na gestão anterior da doutora Luciana, a questão da eletricidade, precisou trocar tudo, é um prédio muito antigo. É um prédio antigo. Dos anos 80, né? E não tinha passado por reformas significativas. Então, nós concentramos muito na nossa casa para melhorar a estrutura dela para o nosso colega poder participar e frequentá-la. E na área cultural, assim, para instruir mais o advogado em cursos de... Pela Escola Superior de Advocacia, né, que inclusive a coordenadora é a doutora Patrícia Jacinto, nós realizamos ao longo desses 3 anos 10 cursos. Nós temos uma certa dificuldade, conseguimos fazer esses 10, né, com muito empenho, com muito esforço, porque para realizar o curso nós precisamos de um mínimo de advogados, né? Os cursos não abrem sem aquele mínimo exigido por São Paulo. Sim. Então nós conseguimos esses 10. Esses 10 se concentraram quando nós trocamos o processo material pelo processo digital, que nós verificamos uma dificuldade ou uma preocupação do colega advogado de como manusear, né? Como fazer o processo, né, digital. E nós fizemos, só de processo digital, nós fizemos 5. 5 cursos. Com turmas cheias, né? E direito de família, previdenciário, trabalhista. Agora, o último curso que fizemos foi o de processo civil, que vem a mudança, né, da lei, então nós precisamos manter o colega atualizado. A partir do ano que vem já muda. O Código de Processo. Acho que em março do ano que vem, né? Em março. Em março já temos um novo Código de Processo Civil.
Você acha que o advogado nessa parte eletrônica, porque hoje os processos são digitalizados, é só na área civil, né, que está digitalizado, ou já ingressou na área criminal também? Na criminal, parece que agora já estão fazendo em Barretos, né? Na primeira e na segunda já estão transformando, parece que só a fase de inquérito que é material. E logo depois da denúncia já começa eletrônico. Sim. Isso é assim, foi Você acha um que avanço. adiantou? Você acha que foi um avanço isso? Foi um avanço. Né? Reduzir papelada, diminui as idas do advogado ao fórum. Ao fórum, né? Aos cartórios, exatamente. Né? Nós vamos praticamente agora para fazer as audiências, né? E é um Você pode fazer uma petição na área civil estando numa praia, vamos assim dizer, exatamente. Né? Não precisa estar presente, né? Exatamente. Pega o seu computador, o seu laptop e já peticiona. Encaminha. Só encaminhar, né? Facilitou demais a vida do advogado. Vamos abrir o espaço mais uma vez para os nossos apoiadores culturais, hoje trazendo no programa Quero Saber a advogada doutora Letícia de Oliveira Catani, eleita recentemente presidente da 7ª subseção da OAB Barretos, que toma posse no ano que vem. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Letícia de Oliveira Catani, eleita presidente da 7ª subseção da OAB em Barretos. Quer dizer que o processo eletrônico realmente pegou no judiciário barretense. O advogado assimilou bem. Você acha que ainda tem dúvidas o advogado com respeito a como peticionar na parte eletrônica? Alguma coisa ou outra a gente ainda ouve dos colegas alguma Os processos mais antigos continuam como estão, né? Continuam. Antigo, antes da fase. A gente até faz uma previsão de que pelo menos pelos próximos 4 ou 5 anos ainda tenha processo físico. Tem demandas realmente que são muito longas, né? Lógico. E infelizmente a gente não pode evitar. Mas o processo digital realmente ele veio para facilitar mesmo a nossa vida. E você acha que ele tornou mais sério o processo? Não necessariamente célere, né? A gente ainda tem aquelas dificuldades de quando o caso é muito urgente, a gente precisa despachar com o juiz, né? Não, essa celeridade talvez a gente ainda não tenha alcançado a contento. Né? É claro que mudou muito e facilitou muito a nossa vida, mas é necessário ainda um pouco mais de empenho nesse sentido. De empenho. Na sua opinião, como advogada, já está militando há 10 anos, foi eleita presidente da UAB, o que precisa, na sua opinião, para tornar o processo mais rápido, né? Para atender melhor o jurisdicionado, para que ele tenha uma resposta mais rápida da justiça? O que você acha que precisa? Mais juízes, mais funcionários, menos recursos? Na sua opinião, o que nós precisamos para a justiça ficar mais rápida e todo mundo ficar contente, né? Porque não adianta eu propor uma demanda hoje e ficar pronto daqui 5 anos, ter uma resposta. Isso não agrada a ninguém, principalmente na área criminal também, né? O cara arrasta muito tempo, acaba ficando impune, né? Sim, eu acho que, por exemplo, na área civil, né, o novo Código de Processo Civil, ele já vem facilitar essas questões. A redução da quantidade de recursos. Barretos, por exemplo, eu penso que pelo menos mais 2 varas cíveis poderia ter aqui. Né? Mais juízes, é claro, precisa ter mais juízes e mais varas para poder os processos andarem um pouco mais rápido. Mais cartórios, mais funcionários. Mais cartórios, sim. Isso seria, se tivesse mais juízes para você, seria uma resposta do Poder Judiciário. É um conjunto de fatores, né? O Sejus que ajuda muito. Né? Essas demandas extremamente longas antes que tinham na área de família, ficava se discutindo alimentos por 3, 4 anos e manda ofício para empregador, manda ofício para todo lugar possível e imaginário. Até findar aquela ação, né, a pessoa ficava sem uma resposta de acordo com aquela urgência que ela tinha. Né? Então, o Sejus que ajuda a eliminar uma série de demandas que ficam tramitando ao longo dos anos e também, fora isso, deveria ter mais juízes também, para a gente poder tornar o processo um pouco mais célere, né? Porque tendo menos processo por cartório, eu acho. Menos processo por cartório e as audiências ser marcadas com menos intervalo, né? Com intervalo bem menor, né? Sim. Com intervalo bem menor. E aí a resposta da justiça seria bem mais rápida, né? Bem mais. Bem mais rápida. Você acha, partindo um pouquinho para
para a área penal, você acha que tem muita impunidade no Brasil ainda, na sua opinião? Esses casos de mensalão, de petrolão, esses graúdos, né? Sim. Pessoal do colarinho branco sendo presos, né? A gente está vendo toda hora gente grande sendo preso, né? E antigamente não acontecia isso. Você acha que é uma resposta do Poder Judiciário para que a população se sinta mais amparada, que haja menos impunidade? Eu acho que a população, ela anseia, né? Pela penalização daqueles que estão nos representando e que fazem uso do dinheiro público de forma totalmente equivocada, para benefício próprio, né? É necessário realmente mais rigor, né? E a gente estamos percebendo que agora parece que está um pouco diferente, né? Estão investigando e puxando a ponta do novelo, e acho que vai chegar nas pessoas corretas e que devem ser investigadas com mais afinco. Mas enfim, ainda eu vejo isso. Eu acho que a maioria da população também vê que ainda é um processo muito lento, né? Por que se investiga tanto e se chega a tão poucos culpados? Sei. Né? Eu ainda acho que ainda existe muita impunidade. Eu acho que se não for o país... Pelo menos está começando, né? Se não for maior, é um dos maiores em termos de corrupção. De corrupção, né? É demais da conta, né? É lamentável. Onde mexe, aparece alguma coisa. É impressionante, aparece. Né? E tanto na área empresarial, na área política, é uma coisa de louco, né? É uma pena, né? É uma pena que o Brasil passe por isso. Um país tão rico, né, doutor? Nós temos uma riqueza tão grande de terras, enfim, E o Brasil tem dinheiro, para cobrir tudo. Agora, precisamos fechar aquele ralo da corrupção, né? Sim. É impressionante o que se toma de dinheiro público aí. E é o remédio daquele que precisa. Aí a gente cai naquela questão, um exemplo muito simples. Por que jurisdicionalizar a questão dos medicamentos? Né? Por quê? O pobre que não tem condições de pagar o remédio, ele precisa necessariamente daquele remédio com urgência e o poder público não oferece. Então ele se socorre do judiciário. Ele vai até o judiciário para poder reivindicar esse remédio. E são remédios caros, caríssimos, caríssimos. Eu acho que se acaba sobrando para o prefeito muitas vezes. Exatamente, mas eu acho que se lá em cima não roubassem tanto, sobraria mais para poder comprar o remédio, não faltaria merenda na escola. Lógico. Né? Enfim. Você vê aquelas escolas lá no norte, né? Coisa horrorosa, né? Não tem nada, e aqueles prefeitos metendo a mão, uma coisa impressionante, uma coisa degradante, né? Sem merenda, né? Pessoal comendo água quente lá porque não tem merenda e o povo roubando ainda, né? Isso é uma coisa triste, né? Exatamente. Uma coisa triste, precisamos acabar com isso. Você acha que acaba com isso um dia? Você acredita nisso? A gente tem que acreditar, né? Para poder viver, né? Temos que acreditar. Temos que acreditar no futuro, né? Como membro da OAB, eu preciso acreditar e lutar para que isso aconteça, né? A OAB nacional, a OAB estadual, ela sempre vai à frente, ela luta contra determinadas injustiças, determinadas situações, ela aparece na mídia contestando e tal. A gente não vê muito isso nas OABs do interior, né? Fica mais restrito. Por exemplo, se tem uma lei inconstitucional, vamos imaginar, você não vê a OAB à frente disso, lutando contra isso no interior. Sim. Você vê no estado, no Brasil. Por que você acha que acontece isso? Geralmente os maiores respondem pelos menores, né? Eles já encampam esse tipo de manifestação para colocar a observação que a OAB precisa ter à frente de todos esses problemas sociais, enfim. Geralmente a OAB seccional e a federal que se manifesta em relação a esses casos de grande repercussão. Né? O que gera repercussão assim no interior, nas cidades, a subseção ela também se manifesta. Ela se manifesta? Sim. É porque é preciso, né? De repente, quando há alguma coisa injusta, alguma lei inconstitucional, alguma lei que vai em desencontro à população, sim, a OAB tem que agir, né, doutora Letícia? Precisa.
Um problema que a mídia aborda muito atualmente, e os grandes juristas também estão enfrentando, é o problema da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ou não ter, né? Recentemente um menino me parece que de 8 anos, matou uma outra garotinha, e ele vai ser condenado, ele vai ser processado, normal. Não é porque tem 8 ou 10 anos, me parece que essa situação aconteceu recentemente nos Estados Unidos. O que você acha? Porque tem muita gente contra a diminuição da maioridade penal para 16, porque falta política pública no país, aquela coisa toda. Qual é a sua visão sobre isso? Você tem que tomar uma posição, porque afinal de contas você é presidente da nossa subseção. Né? Eu sou contra. A diminuição? Sim. Qual que é o grande problema, né? O nosso país, ele é extremamente, infelizmente, né? Falta de estrutura completa. E eu acho que diminuindo e prendendo esse jovem e colocando ele junto com maior de idade, eu acho que se ele tem a alma um pouco corrompida, ele vai se corromper completamente no mundo do crime. Se o país desenvolver uma carceragem específica para esse jovem, para ficar só ele, eu acho, a faixa etária condizente, e um trabalho para tentar recuperar esse jovem, eu acho que aí seria viável. Mas da forma como eles estão querendo fazer, e ainda existe a superlotação dos cárceres. Já está superlotado. Aí diminui e coloca mais pessoas presas. Aqui precisa mudar o sistema penitenciário no Brasil, né? Sim, precisa de uma reestruturação, né? Você não pode colocar um menor junto com um maior também, né? Porque eles vão acabar saindo um doutor do crime, vamos assim dizer. Mas é preciso mudar o sistema penitenciário totalmente. Não pode deixar como está. Agora, deixar os adultos aproveitando dessa juventude que está aí também não pode, né? Porque esses jovens estão matando mais do que roubando mais do que gente adulta. Sim, é um problema sério, Porque se você fizer uma pesquisa na comunidade, dá 95% a favor da diminuição da maioridade penal, porque você enfrenta cada jovem, cada menor violentíssimo, né? Sim. E é preciso tomar. Agora, não pode colocar o maior e o menor na mesma cela. Isso Por que não aumentar, então, o tempo de internação desse jovem na Fundação Casa? Por que não pensam nisso? Lá tem uma estrutura adequada para receber esse jovem, né? Psicólogos, enfim, ele vai ter um acompanhamento lá. Por que não aumentar o tempo de internação? Né? Tem que aumentar o tempo de internação. Agora tem que valer, porque o jovem que comete uma infração grave, ele tem até 3 anos para ficar, né? Sim. Mas muitas vezes não fica os 3 anos. Pega lá um atestado qualquer e acaba saindo. Nunca fica 3 anos, né? O que é preciso é reformular tudo isso. Se for para diminuir para 16 anos, ou não ter, na minha opinião, não devia ter nem isso. Tem que fazer uma análise da capacidade da pessoa para ver se ela entendeu o caráter criminoso, né? E o governo também tem que colocar políticas públicas para isso, né? Dar estrutura nas comunidades para que o jovem não fique vendo o seu filho com tênis de marca e ele nunca vai ter um negócio desse. Esse é que é o problema. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com a doutora Letícia de Oliveira Catani, que foi eleita presidente da 7ª subseção em Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Letícia de Oliveira Catani, presidente eleita da 7ª subseção em Barretos. É isso, né, doutora? Nós temos que melhorar esse sistema penitenciário, até para os adultos também, porque você vê o adulto pega hoje 30 anos de cadeia, mas pega um sexto aqui, diminui aqui. Daqui a pouco saiu. Daqui a pouco saiu, não fica 2, 3 anos já sai da cadeia. Isso não dá, né? O pessoal fica numa sensação horrorosa, né? Sim. E outra coisa que eu acho uma indecência na nossa lei penal, o cara pega, como recentemente aí no Pará, parece, pegou 100 anos de cadeia e poder recorrer em liberdade. Isso não existe. Absurdo. Fica todo mundo com cara de tacho, né? O que é isso? O cara pega 100 anos de cadeia e pode recorrer em liberdade. Eu acho que tinha que ter um mínimo
para você recorrer em liberdade, você tem que ter um mínimo. Por exemplo, a partir de 10 anos de pena no júri, né? Você não pode recorrer em liberdade mais. Agora, com 100 anos você pode fugir para o mundo todo. É uma coisa impressionante. E aquela sensação de impunidade que dá nas pessoas. São posicionamentos tão discrepantes, né? E às vezes a gente vê pessoas com uma pena, né, um pouco menor, bem menor, aliás, né? 100 anos é muita coisa. É muita coisa. Mas às vezes bem menor uma pena e infelizmente não tem esse direito de recorrer em liberdade, né? E às vezes um crime nem tão grave. Você vê esse pessoal que foi condenado no Mensalão em Brasília, tá todo mundo na rua com prisão domiciliar, prisão tá tudo numa boa, e nós é que ficamos aqui, né? Assistindo tudo isso. Vamos ver se esse Petrolão melhora alguma coisa, né? Pelo menos as penas estão sendo mais salgadas, né? É o que esperamos. É o que esperamos e tal. Precisa acabar com isso, porque no Brasil não adianta aumentar impostos, né, doutora Letícia? Porque dinheiro tem. Se roubasse menos, dinheiro tem. Não tem a menor dúvida, né? O que o doutor falou também das políticas públicas, né? Aquele coitado daquele jovem não tem estrutura, né, na família às vezes, uma escola deficiente, não tem um esporte, não pode ter uma educação adequada, ele vai para o mundo do crime. Né? Então é necessário olhar de todos os lados, né? E a gente tem que pensar muito na política, né? Política com responsabilidade. Muita gente não quer nem saber. Não, eu não vou votar nas próximas eleições porque não adianta nada. Todo mundo que a gente coloca lá vai fazer a mesma coisa, ou vai roubar, ou vai dar emprego para parente, aquela coisa toda. Eu não quero mexer com política mais não. Mas é um erro. O ano que vem nós vamos ter eleição para prefeito no Brasil todo, praticamente, e em Barretos também. É uma oportunidade, né, doutora, do pessoal começar a pensar, começar a analisar, começar a ver quem está despontando, quem que é sério para que seja o futuro prefeito de Barretos. Importantíssimo uma análise dessa, né? Para o prefeito, vereador, o presidente, né? Veja só. Muita gente não dá muito interesse para o voto do vereador, e o vereador é importante. Ele é que faz as leis, né? Ele que vota, ele que acompanha o trabalho de um prefeito municipal. Está na comunidade, vendo o que as pessoas precisam, é o canal direto, né? Com o executivo, assim, com o munícipe, é o canal direto. Você vê importante uma cidade ter um deputado estadual para defender a sua cidade? Aqui em Barretos é impressionante há quanto tempo não se vê um deputado estadual eleito, né? Sim, é importante. Muito importante, fazendo até uma analogia. Há 15 anos na OAB nós não tínhamos um conselheiro e agora temos, que é mais ou menos o papel do deputado, né? O doutor Gerson foi eleito... Doutor Gerson, exatamente. Ele foi eleito conselheiro titular, né? Sim, ele é suplente. É suplente, né? Suplente, mas ele vai fazer às vezes de um titular, né? Ele tem direito a voto, vai participar das reuniões, mas vai ser os meus olhos lá em São Paulo. Lógico. E é importante também o deputado, né? É um canal direto que a gente tem com o pessoal lá de cima. É importantíssimo. Porque o governador sempre prestigia uma cidade que tem um deputado, porque ele interessa pelo voto do deputado na Assembleia Legislativa. Então, uma cidade que não tem um deputado, não tem um voto para o governador na Assembleia, ela sempre fica em segundo lugar. Um pouco à parte, Quem sabe agora com o doutor Gerson lá, coisas boas virão para Barretos, para a nossa OAB, né? Sim. Me parece que, pelo que eu lembro aqui, o último conselheiro que nós tivemos em Barretos era o doutor Calil Salles, né? O doutor Calil Salles foi conselheiro da seccional de São Paulo, né? Isso, exatamente. E o doutor Gerson realmente uma boa escolha, um bom advogado, uma pessoa de respeito, um advogado ilibado, né? É muito importante isso, né? Sim, trabalhou muito desses últimos 3 anos. Um exemplo também que eu tenho a seguir. Vocês trabalharam bem juntos, eu vi para todo lugar. Né? Bastante. Eu acompanhei muito o doutor Gerson, ele fez questão, né, de me mostrar como é a OAB, que ele já tinha uma experiência, ele já foi vice-presidente também. Sim. E ele me levou e sempre me orientou. Então eu sei tudo que pode ser feito e as coisas que nós precisamos ainda fazer. A senhora foi candidata única nessa última eleição da subseção em Barretos. Por que não surgiu um outro candidato? O que a senhora vê? É desinteresse do advogado? Sei lá, o porquê disso aí? É um pouco difícil de saber exatamente do que se trata, né?
justamente pelo fato de eu ter participado muito ativamente da gestão do Dr. Gerson. E já se tornou uma pessoa conhecida no meio dos advogados, sim. né? Porque enfrentar a situação não é fácil. Não né? é fácil, é a continuidade do que o Dr. Gerson já está fazendo. Então eu imagino, né, que os colegas estejam satisfeitos com o nosso trabalho e que querem uma continuidade disso. O prazo para inscrição das chapas foi o mesmo, né? Lógico, tudo enfim, mesmo. Todos, e aberto a todos. Lógico. Desde que Não, quanto à lisura é incontestável, sim. né? Não, desde que o candidato tenha pelo menos 5 anos de exercício profissional, ele pode se candidatar, né? Então, assim, o mesmo prazo, foi tudo igual. Eu imagino, né, que seja pelo trabalho desenvolvido. Lógico. E que todos estejam satisfeitos. Tamanha... Talvez não quiseram enfrentá-la no embate, né? O que foi até bom, né? Evitou aquela coisa... aquela disputa ferrenha e tal. Foi muito bacana, assim. Na urna também nós vimos que realmente o pessoal aprovou. Né? Dos 570, eu tive 502 votos. Então teve muita coisa. Então foi bacana. Foi. Porque a senhora poderia ser candidato único e ter menos de 50%, sim, né? Aí seriam convocadas novas eleições, né? Quer dizer, que é um trabalho demonstrou que fizeram um trabalho bom para a classe. A sua posse quando que é? Bom, dia 1º de janeiro. Em diante. Já assume? Não marca, eu já assumo, né? Mas geralmente nós marcamos depois das férias forenses. Deixo todo mundo descansar, né? Aí depois eu marco a data da solenidade. Qual é o seu sonho de sua gestão? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero modificar isso. Tem algum sonho nesse ponto, não? Tem coisas... Eu tenho projetos grandes. Pode falar algum projeto aí, pelo menos? Eu tenho vontade, por exemplo, de reformar toda a piscina da casa. Que ela está com os azulejos, né, trincando, enfim, é caro, mas eu tenho esse sonho. E eu quero mudar muita coisa lá dentro também. Dar o meu toque feminino na casa. Dá o toque, né? E com respeito à parte cultural do advogado, cursos para o advogado, sim. Tem algum trabalho em vista para melhorar a atuação? O meu projeto é dobrar os cursos, né? Nós fizemos 10, eu quero pelo menos 20. Sim. Né? O projeto é sempre melhorar. Palestras com mais frequência. Nós temos essa dificuldade, mesmo não cursos, mas nas palestras também, de levar o advogado a casa. Mas mesmo aquelas palestras gratuitas, né, tem dificuldade. Né? Exatamente, mas o projeto é dobrar, tudo que foi feito tentar dobrar. E com respeito às prerrogativas do advogado, eu sei que essa é a parte dolorosa, é a parte difícil, quando o advogado tem algum problema, algum embate com o juiz, com o promotor ou com o delegado, né, ele sempre socorre a OAB, né? Quando há uma injustiça, nesse relacionamento entre o magistrado e o advogado, entre um promotor e o advogado, entre um delegado e o advogado, aí sempre tem que haver a presença. A senhora está preparada para isso, porque essa é uma parte espinhosa, né? Para enfrentar. Não, é necessário, né? É necessário. O Dr. Crisberton, que foi o presidente agora da Comissão de Prerrogativas, ele fez um excelente trabalho à frente. Né, nós ainda não conversamos ainda sobre a recondução dele à presidência da comissão, enfim, né, são questões que a gente vai ver depois de tomado posse e conversar com a minha diretoria, né? Mas nós temos que fortalecer essa comissão, né? Membros comprometidos, assim como os membros da diretoria, quem integra as comissões não tem remuneração, trabalho voluntário. Todo o trabalho na OAB é trabalho voluntário. Totalmente voluntário, então nós fazemos por amor. Reestruturar a comissão, torná-la forte, porque é um braço importantíssimo da gestão, né? Para poder me ajudar nessas questões envolvendo as prerrogativas. A gente tem que estar sempre atento e ao lado do advogado sempre que for preciso. Tem algum recadinho que a senhora gostaria de mandar para os advogados de Barretos, né? Eu gostaria, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a votação expressiva que eu tive, a confiança que me foi depositada, dizer que eu vou honrar cada um desses votos que foram dados a mim, e eu estou com uma diretoria muito comprometida, quero fazer questão até de falar os nomes, que me ajudaram demais. Meu vice-presidente é o Dr. Belisário, a minha primeira secretária é a doutora Jacilene,
o Dr. Márcio Domingues de Colina, nosso representante de Colina, que é meu secretário adjunto, Dr. Fernando Gontijo, meu tesoureiro. Todos trabalharam duro nessa campanha, mostraram empenho e me mostraram também que vão me ajudar muito nesses próximos 3 anos para a gente poder construir uma OAB mais forte, mais presente para o advogado, com mais recursos e com mais benefícios para o advogado. Então, o recado que eu quero dar é de agradecimento, né? Sem os colegas eu não estaria aqui e não poderia representá-los. E eu quero honrar cada um dos votos que me foi conferido. Muito bem. Doutora Letícia, tem alguém que a senhora se curvaria em reverência, aquela pessoa que transformou a humanidade, na sua opinião, aquela pessoa que foi importante no mundo, que a senhora, se pudesse ver essa pessoa, a senhora se curvaria em reverência? Quem seria essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? É nosso guia, né? Você é bem religiosa? Sou. Bastante. Bastante? Bastante. Eu sou espírita. É espírita? Espírita. Muito bem. E... frequenta sessões, sim, tudo? Sim. Isso é importante, eu nasci, né? numa família espírita, né? Sim. E, enfim, eu acho que sem Jesus, sem Deus, não somos nada, né? Ele conduz todos os caminhos e eu estou aqui porque Ele quer, né? Lógico. Enfim. Doutora Letícia, infelizmente o programa está terminando, eu só posso agradecê-la, viu? Eu acho que foi o telespectador da TV Barretos pôde sentir quem é atualmente, quem vai assumir as rédeas da OAB Barretos na próxima gestão, os próximos 3 anos, né? E saber que podemos confiar na sua batuta. Muito obrigado pela sua presença e que faça uma boa gestão e que você possa reeleger o seu candidato nas próximas, né? Obrigada, doutor Luiz. É um prazer imenso participar do seu programa e um forte abraço a todos os telespectadores. Muito obrigada. Obrigado a você. E a gente sempre encerra o programa com uma poesia. Hoje vamos trazer uma poesia de Olavo Bilac, O Sonho. Quantas vezes em sonho as asas da saudade solto para onde estás e fico de ti perto. Como depois do sonho é triste a realidade. Como tudo sem ti fica depois deserto. Sonho, minha alma voa, o ar gorjeia e soluça. Noite, a amplidão se estende, iluminada e calma. De cada estrela de ouro um anjo se debruça e abre o olhar espantado ao ver passar minha alma. Há por tudo a alegria e o rumor de um noivado. Em torno a cada ninho anda bailando uma asa. E como sobre um leito, um alvo cortinado, alva, a luz do luar cai sobre a tua casa. Porém, subitamente, um relâmpago corta todo o espaço. O rumor de um salmo se levanta e, sorrindo, serena, apareces à porta, como numa moldura a imagem de uma santa. Muito obrigado mais uma vez, doutora Letícia de Oliveira Catani, pela presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado.